A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada dos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Pedro faz referências aos profetas que disseram sobre Jesus, revelaram coisas de Jesus, sendo que nem eles sabiam o que eles estavam dizendo. Muitas vezes nós dizemos coisas que para nós é sem sentido, mas Deus sabe por que estamos dizendo certas coisas, se forem referentes à palavra dele. Então, as pessoas, os profetas, falaram de Jesus, falaram do sacrifício, falaram do martírio. Por isso, as pessoas que recebem Jesus como Salvador passam por certas provações, tribulações, perseguições. O servo de Deus, ele não passa necessidade, nem física, nem, digamos, material, espiritual, de uma certa forma, sim. O que você quer de Deus? Eu quero isso, eu quero aquilo. Então você peça para Deus os dons, dom de orar, dom de profetizar, dom de curar, e Deus, se for a vontade dele, te concederá. Mas você fala assim: você passa fome? Não. Eu não como isso, eu não como aquilo. Às vezes, nós somos privados de algo supérfluo, digamos, um presunto, uma mussarela, uma mortadela, um pote de sorvete, coisas superficiais. Mas o básico, arroz, feijão, batata, macarrão, essas coisas não faltam. Conheço pessoas que passaram uma certa privacidade. Senhor, meu armário está vazio, o que eu faço? E saiu, foi para a igreja. Quando ele voltou, o armário estava cheio, porque Deus enviou o caminhão do mercado até ele. Alguém fez uma compra, pagou e falou: entrega para o meu servo em tal lugar. É o que acontece. Deus não deixa o justo mendigar o pão. Não saiu de casa em casa batendo: me arruma um quilo de açúcar, me arruma um quilo de arroz, me arruma um quilo de feijão. Não. Pediu a solução para quem? Para Deus.
Solução essa que os anjos querem. Eles querem divulgar o evangelho, mas os anjos não podem fazer isso, porque os anjos têm autoridade para exterminar a pessoa conforme a afronta. Por isso, nós que somos afrontados por causa do evangelho, nós não podemos exterminar ninguém. Temos que fazer a vontade de Deus e o que acontecer de bom, amém. O que acontecer de mal, amém também. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. São palavras diferentes com o mesmo sentido. Não se conforme com as coisas desse mundo. Antes, tenha o seu entendimento renovado com o conhecimento que você está adquirindo. Renove o seu conhecimento e você vai ver que as coisas desse mundo são banais. Vocês não foram comprados com ouro, com prata, mas sim através de um sangue derramado numa cruz, e este sangue já existe desde a eternidade. Muito antes de terra ser terra, Jesus já existia. Jesus ainda existe. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus, julgando os vivos e os mortos. Por isso, esse é o evangelho que está sendo pregado. E ele falou: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Deus escolhe um para obreiros, outros para, vou dizer assim, um para missionários, outros para evangelistas. Tem gente que a função dela é arrancar toco. Chega no terreno, limpa, constrói, quando a igreja enche, ele vai embora. Deixa uma pessoa tomando conta e vai para outro lugar. Limpa o terreno, constrói outra igreja, deixa mais um dirigente e vai para outro lugar. Essa é a missão dele. E isso vai até quando? Até quando Jesus voltar. E qual é a nossa parte? Qual é o talento que Deus nos deu? Nos deu o talento de ensinar, de exortar, de pregar o evangelho. Como eu disse agora há pouco, os anjos, eles querem essa autoridade, esse direito de pregar o evangelho, mas eles não podem, porque eles têm autoridade de exterminar a pessoa, caso eles sejam afrontados. Como eu disse, nós não temos essa autoridade nem esse poder. Ah, falamos de Jesus. Deu atenção? Amém. Não deu? Amém do mesmo modo. Vira as costas e vai embora. Por isso ele fala, o 11º mandamento, o mandamento que Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Ele está falando, se você tem amor no coração, porque você conhece Jesus, então ame o teu irmão, ame o teu próximo, com um amor ardente.
Capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, reconhecemos que Ele é o único Filho de Deus e aquele sacrifício feito por Ele foi para a remissão dos nossos pecados. Portanto, como Pedro diz aqui, devemos ser uma outra pessoa,
atitudes novas, atitudes diferentes, porque nós estamos sendo visados, nós estamos sendo vigiados. E quando nós cometemos algum erro, é como se o inimigo entrasse na presença de Deus, como ele fez com Jó. Jó, ele te obedece, ele é bonzinho assim, porque você dá de tudo para ele. Começa a arrancar as coisas dele e vê se ele não blasfema na tua cara. Como Deus tinha confiança plena em Jó, aí eu pergunto, será que ele tem confiança plena em nós? Com certeza não. Jó só existiu um, que foi o Jó que nós conhecemos. Então, quando fazemos coisas erradas, ele não é crente, ele não é teu filho, ele não é teu servo, olha lá, falando besteira, fazendo bobagem, um monte de coisa, somos acusados diante de Deus 24 horas. Todos os segundos somos acusados. Por isso, o nosso comportamento na escola, no trabalho, tem que ser o quê? Exemplar. Ah, eu tenho os amigos bons e eu tenho os amigos maus. Eu fico perto dos amigos bons. Quanto aos amigos maus, não desprezo, não maltrato, não ofendo, mas eu não me aproximo deles. Eu fico quieto no meu canto. Se aproximarem de mim, ou para tirar barato da cara da gente, para rir da nossa conduta, para rir do nosso comportamento, não retruque. Fique em paz e deixa que Deus depois resolve com eles. No momento de Deus, Deus resolve. Chegará um dia que ele virá pedir perdão. Meu irmão, me perdoa por aquele dia. Eu não estava na lei de Deus, eu não estava debaixo da graça de Deus. Hoje eu estou, reconheço o meu erro e quero te dar um abraço te pedindo perdão. Olha só como Deus faz as coisas. Por isso, tenha o seu comportamento. Não vá arrumar confusão de graça. Como eu estava explicando sobre o futebol, são duas torcidas, a de um lado e a do outro. As torcidas, quando um time está ganhando, eu vou rir da cara do outro, eu vou provocar o outro. Quando sai lá fora, tem aquela confusão, porque o provocado não aceita as provocações. É onde sai briga, é onde sai mortes e um monte de coisa. Para que isso? Acabou o jogo, os jogadores se abraçam, eles vão para a casa deles, no dia de folga um visita o outro, um telefona para o outro, eles são amigos de uma certa forma. E as torcidas? Inimigas. Se mataram, se arrebentaram, para quê? O que ganha com isso? Quando um time ganha, o troféu vai para onde? Vai para a tua casa? Não, fica lá na sala de troféus do clube. E quem tem acesso? Algumas pessoas. Talvez até os torcedores que queiram ver, não sei o quê, passar por lá, mas e daí? Quando esse mundo acabar, o teu time, no caso, vai levar o troféu embora? Não vai. Vai ficar aqui, vai ser derretido, vai ser esquecido, vai ser. Então, é bobagem vocês ficarem brigando por coisas à toa. E Pedro está dizendo: vocês agora são nação santa, sacerdócio real, povo eleito de Deus. A atitude de vocês tem que ser diferente. A atitude, a conversa, o posicionamento, tudo de vocês tem que ser o quê? Exemplo. Mesmo que você não fale, o teu comportamento já diz tudo sobre você. Por isso, às vezes, o teu comportamento converte as pessoas. E é o que ele fala. Cuidado com o comportamento, cuidado com as atitudes, porque a nossa salvação ela tem que ser transparente.